você louvasse a Deus pela vida desse grande homem de Deus, literalmente, não é? Na fé, no coração e também na estatura. Que Deus te use poderosamente. Estamos com os corações abertos para receber da parte de Deus o recado, a palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Paz e graça. Amém. Que manhã especial. E glória a Deus por esse sentimento de amor, né? Como igreja, de nós abençoarmos a irmã Aide, porque a igreja de Atos, ela tinha esse mover. Ninguém considerava exclusivamente nada como seu, mas tudo era comum e eles repartiam. Era o mesmo sentimento, mover de amor. E essa é a marca da igreja, porque onde há o Espírito de Deus há essa liberdade, amém? E o Senhor, ao liberal, Ele dá com liberalidade, glória a Deus. Amados, o tema da palavra de hoje agora é o selo, o penhor e o testemunho do Espírito Santo, amém? Eu havia pregado esse texto uma vez lá na Iba Centro, né, com o pastor Douglas, e é uma palavra objetiva e eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração nessa manhã, amém? Amados, quando a gente olha para essa manhã, tudo que está sendo preparado para esse domingo muito especial, nós olhamos, né, aqui para o tanque batismal, a única coisa que nós conseguimos enxergar é a obra de Cristo em nós, amém? E a obra de Cristo nas nossas vidas é um processo de transformação e de libertação que gera em nós a salvação. Quando nós olhamos para a palavra e nós conseguimos ter a revelação do Espírito, porque a Bíblia, se você apenas lê como letra, ela não tem vida, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o verbo vivo. Então a Bíblia não é apenas um livro histórico, mas ela é a revelação, é a palavra de Deus para nós, amém? E Deus, quando enviou o seu Filho para morrer por nós, essa é a pregação do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, morrendo por nós para gerar em nós salvação. Lá em Romanos 1,16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho. Diga assim comigo: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Levante as suas mãos. Pai, a tua palavra, o teu evangelho é o poder de Deus. A tua palavra é viva, ela é eficaz, a tua palavra é vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas aqui diante de ti. Abrimos, Pai, os nossos corações a ouvir a tua voz. Te agradecemos por esse dia tão especial, maravilhoso, na tua presença, na comunhão aqui com todos os irmãos. Pai, eu te peço, usa a minha vida, me dá, Deus, a tua graça, a capacitação que vem do teu Espírito. Pai, que a minha carne se cale, que seja apenas a tua vontade nessa manhã, e tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. E eu queria te convidar a você abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 27. João 6, 27. Que diz assim, João 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Essa palavra ela é muito profunda, porque Jesus, ele está ministrando e ele está falando sobre as pessoas, as multidões que o seguiam. E o que ele está falando? Que as pessoas não estavam apenas procurando a ele pelos sinais, mas também para saciar a sua carne. Porém, amados, eu queria falar ao teu coração nessa manhã que a obra de Deus nas nossas vidas
ela não consiste apenas naquilo que nós vamos viver nessa terra, mas a obra de Deus, ela consiste naquilo que nós viveremos na eternidade. Amém? E esse é o jeito, é o modo que o cristão precisa viver, entendendo no seu coração que nós vivemos não por aquilo que nós vamos comer e beber aqui na terra, mas a nossa vida ela tem um propósito, e o propósito da nossa vida em Deus é a eternidade. E lá em 2 Coríntios 4:18, o apóstolo Paulo ele vai falar assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Amados, o Deus Pai, Ele confirma no Filho, em Jesus Cristo, o selo. Então o Deus Pai, Ele sela o Filho, e esse selo, ele é uma confirmação de autenticidade. É autêntico o envio de Jesus para trazer salvação. Esse selo, ele é autenticidade e ele é uma marca de autoridade. Jesus, ele tem uma autoridade delegada no nome do Pai para salvar e realizar essa obra poderosa em nossas vidas. Então, uma vida, no momento da sua conversão, um homem, uma mulher que ouve a palavra de Deus, no momento da conversão, não é? Ela é selada pelo Espírito de Deus para a redenção. Alguém poderia perguntar: mas a pessoa, ela levantou a mão, ela confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando nós olhamos para essa pessoa fisicamente, talvez fisicamente não tenha acontecido nada, mas espiritualmente aconteceu. Ela nasceu de novo e ela foi selada com o Espírito de Deus para a redenção. E como que acontece esse processo em nossas vidas? Eu quero te convidar a abrir o texto lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ver como que acontece esse processo nas nossas vidas. O irmão Wesley estava falando aqui pela manhã, né, agora há pouco no louvor, sobre a conversão dele, a obra que Deus fez na vida dele. E eu queria trazer essa palavra ao teu coração. O dia da tua conversão é o dia mais importante das nossas vidas. É quando verdadeiramente nós nascemos de novo. E foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E em Cristo nós temos esse novo nascimento. Efésios 1, versículo 13 diz assim. Vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Levante a tua mão e diga: eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. E por que ele é o Espírito Santo da promessa? Porque os profetas do Antigo Testamento profetizaram que ele viria. Joel fala que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Lá em João 14, Jesus disse: eu vou para junto do Pai e vos enviarei outro Consolador. Muitas vezes, quando a gente lê esse texto, dá a impressão que é uma outra pessoa. Mas a raiz da palavra outro, no grego, significa outro da mesma natureza, da mesma autoridade, da mesma qualidade. Então Jesus está dizendo: eu vou para junto do Pai e vos enviarei outro Consolador, que vos fará lembrar todas as coisas que vos ensinei. Lá em João 16, Jesus ele fala
que ele precisa ir para o Pai, porque senão o Espírito Santo não virá. E ele começa a mostrar para nós o quão é importante a pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa caminhada. O Espírito Santo, então, ele nos cela, porque ele é o Espírito da promessa. E aí o texto diz, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Diga, eu fui selado pelo Espírito Santo. Diga, e eu me tornei propriedade exclusiva de Deus. Amém? Como que ocorre esse processo da salvação? Nós ouvimos a palavra da verdade, mediante a fé, nós cremos na palavra da salvação e pela graça nós somos salvos. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, porque tiramos notas boas na escola, porque fizemos boas obras às pessoas, não. Ouvimos a palavra, cremos nela, ela produziu fé, e Romanos 10 vai falar sobre isso. Aquele que crê e com a sua boca confessa, ele é confessado diante do Pai e ele recebe a salvação. Então Deus, em primeiro lugar, ele nos justifica, ele nos regenera através do arrependimento. Uma das maiores pregações que nós podemos ver na Bíblia é a pregação que diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Olha para quem está do teu lado e diga, o reino de Deus está próximo. Amém? É tempo de arrependimento. E quando nós nos arrependemos em Deus, Ele nos justifica e o Espírito Santo, Ele nos batiza no corpo de Cristo. Quando você é selado pelo Espírito Santo, você passa a ser participante do corpo de Cristo. Nós passamos a ser igreja. E isso não tem nada a ver com religião. Não é exatamente o prédio, o templo que nós estamos aqui, mas é a comunhão entre nós que faz de nós a igreja do Senhor, sendo batizados pelo Espírito Santo. E, em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Ele habita na vida do crente e assegura a sua salvação, sendo habitado pelo Espírito Santo. Diga, eu sou morada. Diga, eu sou templo do Espírito Santo. Você crê que isso muda tudo na tua vida? Amados, esse ambiente aqui é maravilhoso. Nós estarmos juntos louvando, adorando a Deus, ouvindo a palavra. Mas e amanhã, quando nós estivermos no trabalho? E amanhã, quando nós estivermos muito atarefados pelos nossos compromissos? Muitas vezes lá fora, durante o dia, nós nos desconectamos dessa verdade. Nós ficamos trabalhando pela comida que perece. Ora, não que isso não seja importante, nós precisamos suprir as nossas casas. Nós precisamos alimentar os nossos filhos. Nós precisamos nos vestir. Mas o próprio Jesus disse, por que estáis ansiosos? Por que estáis ansiosos com o que haveis de comer, de beber e de vestir? É o Senhor quem tem cuidado de nós. Então, mesmo no trabalho, mesmo num dia atribulado, nós não podemos esquecer dessa verdade, que nós somos templo do Espírito Santo e que Ele habita em nós. E quando nós falamos sobre o selo, o que o selo então, ele significa? O selo significa confirmar, imprimir. No Antigo Testamento há algumas passagens que mostram que o selo, ele era estampado em cartas. Eram documentos que tinham a finalidade de garantir a autenticidade e a propriedade daquele documento. Lá no livro de Esther, por exemplo,
o rei ele tinha um anel de selar e com a cera, não é? A cera, ele sela a carta, ele sela a lei, e aquela lei escrita e selada, ela não poderia ser revogada. Então nós entendemos que o selo, ele é uma certificação de autenticidade. É um sinal da autoridade de Deus em nós. E aquele que é habitado pelo Espírito Santo é capacitado por Ele. É o Espírito Santo quem nos capacita. E aí você pode perguntar, o Espírito Santo nos capacita para quê? Para sermos embaixadores de Jesus Cristo aqui na terra, sobre a autoridade daquele que nos enviou. O Pai enviou o Filho, e o Filho nos enviou, e o que nós recebemos? O selo do Espírito, e nós recebemos a autoridade de Jesus Cristo sobre nós. E quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos seguros, e o inimigo não pode tocar em nós. E o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 38, que nada nos separará do amor de Deus que está em nós. Nós somos selados, nós somos comprados, e nós nos tornamos então propriedade. E é sobre isso que eu queria falar agora, porque no tempo da igreja de Éfeso, uma região que era um porto marítimo, e havia ali comércios, e comércios de madeiras. E aquelas madeiras, elas eram marcadas, elas eram seladas com esse sinete, com esse anel. E o que acontecia? Aquela madeira, ela já era separada, ela já era reservada, porque ela passava a ter um proprietário, ela era propriedade daquele que a selou. E aquele selo trazia sobre aquela madeira um direito de propriedade e posse. E quando alguém via aquela madeira, sabia, se ela já está selada, ela já tem dono. Amém? E no mundo espiritual, o que acontece? O mundo espiritual reconhece que há um selo sobre a tua vida e que você é essa propriedade de Deus. Quando nós olhamos a obra de Cristo na cruz, ela veio trazer a salvação sobre nós. Mas o que eu estou falando aqui ao teu coração, que o ministério, a presença do Espírito Santo em nós, testifica esta obra de salvação. O que eu estou falando ao teu coração, que a obra da cruz, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela nos resgatou. Mas para nós vivermos aquela obra da cruz aqui na terra, necessariamente nós precisamos do Espírito de Deus em nós. Não tem como nós vivermos uma vida cristã sem que o Espírito de Deus habite em nós. Então nós somos selados, nós somos separados, e 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois, diga, raça eleita, sacerdócio real, diga, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, diga, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, e Ele nos resgatou, e Ele nos trouxe para o reino do seu amor. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! É maravilhoso vivermos esse mover e essa marca do selo. E em segundo lugar, eu quero falar sobre o penhor. Você pode abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração.
Amém? Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Efésios 1,14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Quem aqui é propriedade de Deus? O que o texto está dizendo? Diga que ele vai voltar e ele vai resgatar a sua propriedade. Se ele vai resgatar a sua propriedade, então ele vai resgatar o prédio, que é a igreja. Quem ele vai resgatar? Quem crê nessa promessa? Aquele que foi assunto aos céus. Ele vai voltar e ele vai nos resgatar, porque nós somos a sua propriedade, em louvor da sua glória. Nos tempos do apóstolo Paulo, o penhor era utilizado, diga assim, como pagamento adiantado. Era um valor de entrada que fechava um negócio. Eu quero fechar aqui uma negociação com você. Então eu já vou dar um pagamento adiantado para garantir que essa propriedade é minha. Ou seja, eu não quero perder essa oportunidade. Era um compromisso de pagamento que mostra o quanto que haveria de vir. Eu estou dando essa entrada. E essa entrada ela já é um sinal daquilo que virá. É a garantia que assegura o pagamento integral. Eu quero falar à igreja nessa manhã. Nós fomos selados e recebemos o penhor. E isso nos dá a garantia daquele que prometeu é fiel, ele voltará para nos resgatar. Então nós não podemos viver o dia de hoje como se fosse apenas o hoje, ou ansioso pelo hoje, mas nós devemos viver a cada dia, olhando para a eternidade e crendo que Ele voltará para nos resgatar em nome de Jesus. Então o Espírito Santo, Ele é o penhor, a garantia daquele que nos comprou, a garantia de um compromisso de Deus sobre nós. Quando nós olhamos para essa obra de salvação, Jesus ele disse na cruz, está consumado. O que ele disse, está concretizado. Ele completou a transação, ele pagou um preço, está consumado, ou seja, você me pertence. Essa é a obra maravilhosa de Cristo na cruz. E quando nós olhamos para a nossa comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo em nós, ela nos dá um gosto antecipado daquilo que nós viveremos na vida futura com Deus. Quantos conhecem o texto de Números 13, que os espias eles trazem um cacho de uva? Aquilo era o penhor da herança, do que eles viveriam na terra prometida. Aquilo era apenas um sinal do que eles viveriam na terra da promessa. Era a garantia de Deus, de que em fé, eles receberiam completamente o que agora eles tinham apenas em parte. Meus irmãos, sejam fortalecidos na fé, nesta caminhada. As primícias, elas são comparadas com a colheita toda. É apenas um punhado do grande que virá. Então nós partimos do conhecido para o desconhecido. O Espírito, ele é a prova que o futuro trará a redenção de Deus sobre nós. E amados, a palavra penhor no grego, ela equivale à palavra anel de noivado. Um compromisso de casamento que não poderia ser desfeito de forma alguma. Muito diferente, muitas vezes, de uma realidade que a gente vive hoje no Brasil. Era um comprometimento. Jesus, ele deu um anel de noivado à sua noiva, à sua igreja, garantindo que o casamento com a noiva irá acontecer. E quando ele voltar, ele resgatará a sua noiva. Quem aqui é a noiva de Cristo? Quem aqui é a noiva de Cristo?
Cadê as irmãs? Vocês, quando casaram, se vestiram de noiva. Tem o dia da noiva, tem tantas coisas, não tem? Para se preparar para o dia das bodas, para o dia do casamento. Uma noiva, ela se prepara para o casamento. O que essa palavra ela traz sobre os nossos corações? Que nós precisamos nos preparar para esse encontro que nós teremos com o Senhor. Nós somos essa noiva que o Senhor resgatará com o seu amor. E em terceiro e último lugar, o selo, o penhor, diga assim, e o testemunho. O Espírito Santo é o testemunho do caráter de Cristo em nós. Hebreus 10, 15 a 17 diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Com uma única oferta de amor, Jesus aperfeiçoou para sempre todos nós que somos santificados nele. O Espírito Santo, ele nos dá o testemunho que nós nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8 fala que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Gálatas 4:6 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também és herdeiro de Deus. Amados, nós não vamos trabalhar pela comida que perece, mas nós vamos viver nesta terra como filhos de Deus, herdeiros de Deus, embaixadores de Cristo nessa terra. Ou seja, nós não viveremos mais como escravo. Levante a tua mão e diga, eu não sou escravo. Diga, Ele me libertou e Ele me fez filho amado. Amém? E quando nós olhamos para o selo, para o penhor e para o testemunho, Efésios 4:30 diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Diga, o selo do Espírito tem um propósito. Diga, eu fui selado para o dia da redenção. Mas o apóstolo Paulo traz o ensinamento. O pastor Ricardo ministrou semana passada as obras da carne e os frutos do Espírito. E a palavra nos fala, não entristeçais o Espírito de Deus, porque é Ele quem gera em nós esta comunhão. E como que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós praticamos as obras da carne, nós ferimos a presença do Espírito Santo. Levante a mão aqui, por favor. Levante a mão, por favor. Quem já foi ao encontro com Deus? O encontro é? Uma das coisas mais maravilhosas do encontro é nós estarmos lá, parece que a gente está lá só com Deus. É maravilhoso isso. Mas no dia a dia, nos dias sobrecarregados de atividades, de preocupações, de estresse, de ansiedade, de problema, a correria do trabalho, tantas coisas que nós temos que fazer. Muitas vezes nós não percebemos, mas a gente acaba entristecendo o Espírito de Deus. 2 Coríntios 13 é um versículo que nós, como igreja, chamamos de a bênção apostólica. Eu não vou dar a bênção ainda não, calma. E o apóstolo Paulo, ele diz assim,
a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quando nós olhamos para esse texto, nós poderíamos dizer: a graça de Jesus é tudo para nós. E é o que nós falamos diariamente, que a graça é tudo. É um favor, é o amor de Deus derramado em nós, e que o que seríamos nós sem a graça, nós não viveríamos. E quando aqui o texto fala o amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. O amor do Pai que enviou o seu Filho, o amor do Pai é tudo que nós precisamos. Mas há uma terceira parte da bênção apostólica: e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O que eu quero falar ao teu coração nessa manhã, que o amor de Deus Pai é tudo para nós. A graça de Jesus Cristo, nós não vivemos sem ela. Mas como igreja, nós precisamos abrir o nosso coração para entender o quanto é importante a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é essencial na nossa caminhada, na nossa comunhão. E eu queria que você ficasse em pé no teu lugar por um instante e apenas levantasse a tua mão e fechasse os teus olhos e falasse assim: Espírito Santo, eu sou a tua habitação. Eu te amo, Espírito Santo. E eu quero te pedir nessa manhã, me ajuda a andar na tua presença todos os dias, a permanecer em comunhão contigo. Espírito Santo, o Senhor me selou, a tua marca está em mim. Espírito Santo, me ensina a te conhecer mais, a viver na tua presença. Espírito Santo, se por algum motivo eu te entristeci, eu te peço perdão, mas que a minha vida possa testemunhar da tua presença e da tua comunhão. Espírito Santo, habita em mim. Eu quero ser a tua morada. Espírito Santo, eu te amo. Tu és bem-vindo na minha vida. E eu tomo posse nesta manhã do selo, do penhor e do testemunho. E eu declaro para o mundo espiritual ouvir e para todos ouvirem: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou selado pelo Espírito de Deus. Este selo é autêntico e ele marca a minha vida com autoridade em nome de Jesus. Amém. Aleluia.